amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje vamos apresentar para vocês O Templo e a Missão da Igreja, de G.K. Bailey, uma teologia bíblica sobre o lugar da habitação de Deus, edições Vida Nova. Mostrando inicialmente o livro, já se percebe que ele é brochura, tá? Aqui é a parte da lombada, a parte aqui da recomendação, e ele vem com exatamente 477 páginas, que nós vamos conhecê-lo agora. Bem, começando, a gente já vê aqui que ele vem com essa proteção, que eu gosto muito para livros brochura. Aqui os autores que recomendam essa obra: D.A. Carson, David Henry Witt, tá? E Tim Baker. Aqui a primeira folha de rosto. Aqui é uma ficha catalográfica, tá? Ele vem no seu catálogo sistemático classificado como Bíblia e Teologia. Tá? Aqui é a segunda folha de rosto. Aqui mais da ficha catalográfica. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar assim. Primeira edição 2021. Nós vamos conhecer o sumário. Bem, agora vamos conhecer o que vem no sumário. Bem, começamos com Prefácio do Autor, Prefácio de Mary Dorinda Bailey, Reduções Gráficas, Introdução. A visão final do Apocalipse e suas implicações para uma teologia bíblica do templo. Um breve comentário sobre a abordagem interpretativa deste livro. Item 1. Simbolismo cósmico dos templos no Antigo Testamento. A concepção do Antigo Testamento sobre o templo terreno de Israel como um reflexo do templo celestial ou cósmico. A concepção do judaísmo sobre o simbolismo do templo. Conclusão. O simbolismo do templo no Antigo Testamento e no judaísmo. O templo de Israel interpretado segundo a concepção do Antigo Oriente Próximo e do templo terreno era um reflexo do templo celestial cósmico. O descanso divino após a criação do cosmo e depois da construção do santuário. O tabernáculo e o templo terrenos de Israel como reflexos e recapitulações do primeiro templo no Jardim do Éden. Item 2. O propósito expansionista dos templos no Antigo Testamento. O papel real e sacerdotal da humanidade ao servir a Deus no templo. A expansão cósmica do santuário do jardim por meio do governo de Adão como rei sacerdote segundo a imagem de Deus. O conceito do Antigo Oriente Próximo da expansão cósmica dos templos por meio do governo de reis sacerdotes segundo a imagem de uma divindade. A comissão de Adão como rei sacerdote designado para governar e expandir o templo é transmitida a outros. 3. O propósito escatológico da expansão dos templos no Antigo Testamento. A concepção do Antigo Testamento, as concepções dos primeiros comentaristas judeus, considerações finais a respeito das concepções do judaísmo e do Antigo Testamento sobre um jardim ou templo que se expande. 4. O cumprimento, já e ainda não, do templo escatológico em Cristo e seu povo, os Evangelhos. Introdução. Jesus como o último Adão e o templo da nova criação nos Evangelhos sinóticos. Excurso. Um antigo texto patrístico que relaciona a comissão adâmica a Cristo e a Igreja como templo em construção.
Jesus como um templo da nova criação em João. A inauguração de um novo templo no livro de Atos. A descida do novo templo sobre a forma do Espírito em Pentecostes. Cristo como a pedra angular do novo templo. Cristo como novo templo emergente, o testemunho de Estevão. Cristo como novo templo emergente, o testemunho de Tiago. Conclusão. 6. A inauguração de um novo templo nas epístolas de Paulo. 1 Coríntios 3, 2 Coríntios, Efésios, Colossenses. 7. O templo em 2 Tessalonicenses 2. O conteúdo do falso ensino em Tessalônica. O sinal profetizado da futura apostasia final. O sinal profetizado do futuro anticristo no templo. O começo do cumprimento da profecia sobre a profanação do templo pelo anticristo na igreja de Tessalônica. Conclusão. Será que Paulo espiritualiza a profecia de Daniel sobre o templo? Uma abordagem literal versus histórico-redentora. 8. A inauguração de um novo templo em Hebreus. O templo em Hebreus 8. Cristo como o véu do tabernáculo celestial do fim dos tempos. Cristo como o próprio tabernáculo celestial no fim dos tempos. O Monte Sião e a Jerusalém celestial como equivalentes ao templo do fim dos tempos. Excurso. Outras expressões bíblico-teológicas relacionadas ao argumento do livro de Hebreus de que o templo terreno do fim dos tempos não pode ser feito por mãos. 9. O templo de Apocalipse que abrange o mundo inteiro. A igreja como templo escatológico em Apocalipse 11, 1, 4. Outros textos em Apocalipse que ajudam a entender o templo do final dos tempos em Apocalipse 11, 21 e 22. A igreja como o templo escatológico em 1 Pedro 2 e sua relação com o templo de Apocalipse. Excurso sobre Cristo como a pedra fundamental do templo e, portanto, da nova criação à luz do pensamento do Antigo Oriente, próximo do Antigo Testamento e do judaísmo. 10. O templo em Ezequiel 40, 48 e sua relação com o Novo Testamento. As ligações contextuais dos capítulos 40 e 48 no livro de Ezequiel que indicam que o templo do fim dos tempos não tem uma estrutura física. As descrições dos capítulos 40 a 48 que indicam que o templo do fim dos tempos não tem uma estrutura física. A cidade-templo de Apocalipse 21 e o cumprimento da visão de Ezequiel. É o cumprimento da visão de Ezequiel? Desculpe. Conclusão. Excurso. Outras considerações sobre a natureza da visão de Ezequiel no templo. 11. Conclusões teológicas do templo físico como prefiguração da presença de Deus e de Cristo como verdadeiro templo. A etapa escatológica consumada do templo mundial descrito em Apocalipse 21, 1 e Apocalipse 22, 5. Reflexões hermenêuticas sobre a relação teológica do templo do Antigo Testamento com o templo no Novo Testamento. Reflexões teológicas sobre a relação do templo no Antigo Testamento com o templo do Novo Testamento. Conclusão. Reflexões sobre o Éden e o templo e suas implicações práticas para a igreja do século XXI. Bibliografia, índice de passagens bíblicas, índice de fontes antigas, índice onomástico. Bem, logo após o sumário,
que foi descrito. Nós vemos aqui já o prefácio do autor. Vou colocar aqui uma pequena tampa de caneta para que você possa ter mais ou menos uma ideia do tamanho da letra, tá? As folhas são brancas, são aquelas folhas que tem na maioria dos livros, né? Das edições Vida Nova. Infelizmente não é aquela folha amarelada que eu prefiro, porque ela facilita muito a leitura noturna. Bem, vendo aqui a tampa, a gente já pode perceber que é uma letra média, tá? Uma letra média, não é uma média grande. Mas isso mostra o grande conteúdo que tem o livro, tá? Vamos dar uma olhada aqui na formatação. Esse tamanho de letra vai perdurar por todo o livro. A única parte que vai diminuir são as citações de rodapé, tá? Aqui são a parte das reduções gráficas. Aqui começa a introdução. Seu título já foi descrito no sumário. E aqui começa o capítulo 1, tá? Simbolismo cósmico dos templos no Antigo Testamento. Aqui, outro tópico que a gente encontrou lá no sumário, né? A concepção do Antigo Testamento sobre o templo terreno de Israel como um reflexo do templo celestial ou cósmico. Dentro do livro você também vai encontrar outros subtópicos que não foram descritos no livro todo, tá? A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, outro subtópico que se encontra no livro e não no sumário. Os livros do autor G.K. Bailey, ele trabalha muito na visão da teologia bíblica, inserindo a escatologia do fim dos tempos em seus trabalhos. No final do livro a gente vai ver alguns outros títulos que o autor também tem. Aqui, conclusão, o simbolismo do templo no Antigo Testamento e no judaísmo. Como eu disse, a estrutura e a formatação do texto se mantém no livro todo. Aqui no capítulo 4, o cumprimento já ainda não do templo escatológico em Cristo e seu povo, os evangelhos. Vamos olhando aqui, né? Jesus como o último Adão e o templo da nova criação nos evangelhos sinóticos. Jesus como o último Adão é o inaugurador de uma nova criação. Tópico. Jesus como novo templo. Essa parte aqui também é descrita no sumário. Jesus como destruidor do antigo templo e construtor de um novo templo. A importância da parábola da vinha em relação a Jesus como a pedra angular. Você percebe muito nesses livros do G.K. Bailey que ele sempre vai levar sua descrição e sua análise para um período escatológico, tá? Aqui, a importância do rasgar do véu do templo no momento da morte de Cristo. Aqui no capítulo 11, conclusões teológicas do templo físico como prefiguração da presença de Deus e de Cristo como verdadeiro templo. A etapa escatológica consumada do templo mundial descrito em Apocalipse 21:1 e 22:5. Reflexões hermenêuticas sobre a relação teológica do templo no Antigo Testamento como o templo do Novo Testamento. Outras reflexões sobre o livro de Hebreus, tá? Novo tópico. Outras reflexões sobre a diferença entre feito por mãos humanas e
não feito por mãos humanas. A importância da ideia de significado estendido. Aqui no final, logo após a bibliografia, que é bem extensa desse livro, a gente pode ver uma parte aqui que eu acho muito útil, que é essa daqui, índice de passagens bíblicas, tá? Onde você pode com facilidade achar a passagem bíblica citada na página e fazer um acompanhamento numa Bíblia de estudo, e assim vai enriquecer mais o seu conhecimento, tá? Isso aqui é de muita valia para o estudante. Eu gosto de livros que trazem essa parte aqui, tá? Você vê que não é pouca coisa, ele colocou muita coisa. Aqui nós temos o índice de fontes antigas, tá? Outros livros fora da Bíblia que ele está citando e escritos, tá? São versões, tem até códice aqui que a gente pode encontrar. Índice onosmástico. Ok, trazendo nomes de autores. Aqui nós vamos ver são as outras obras do autor. Outras obras do autor são comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, teologia bíblica do Novo Testamento, a continuidade teológica do Antigo Testamento no Novo. É uma obra que traz muito também da visão escatológica, tá? Você se torna aquilo que adora, uma teologia bíblica da idolatria. Manual do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, exegese e interpretação. E uma outra obra, tirando esta que nós estamos vendo aqui, o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e suas implicações hermenêuticas. Bem, irmãos, esta aqui foi a apresentação do livro O Templo e a Missão da Igreja, uma teologia bíblica sobre o lugar da habitação de Deus, de G. Cabello. Se você esteve conosco até agora, eu te agradeço muito. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like é importante para engajar o nosso vídeo, para o crescimento de nosso canal. Deixe seu comentário é muito importante para a gente. Compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer as obras que aqui são apresentadas. E desde já, fique com Deus.